Bom dia, sou Luísa Hiromi Tanaka, professora sênior de Respira Vida, Breathworks aqui no Brasil, professora de Mindfulness e Compaixão do programa MBPM, e estamos aqui, aguardando as pessoas entrarem. Bom dia, Neymar, parabéns, o nosso facilitador do programa, a Nisa querida, aqui, no nosso grupo de práticas, e espero que vocês estejam bem. Então, vamos aqui, Isso, Neymar? Eu falo que as pessoas aqui, fazem tantas coisas lindas, já fazem, isso já vem da própria espiritualidade, E então, era tão bom, se pudéssemos manifestar, Mas, enfim, é muito, muito bom estarmos juntos, E hoje eu gostaria de falar um pouco mais sobre a respiração. Na sexta-feira Denise, Cato e eu estávamos dando aula, do programa de Mindfulness e Compaixão para a Saúde. E daí uma pessoa, teve uma pergunta assim muito interessante, Ela me perguntou se eu conhecia uma meditação da respiração, ou não é bem a meditação, mas é uma prática que utilizasse a atenção é uma respiração da musculatura intercostal, que é da respiração. Então, eu achei interessante até para a gente também trazer o que é isso, Então, sempre aqui na nossa conversa, é importante que a prática seja a coisa mais importante. E como é que tornamos a prática mais importante? Praticando, Então, isso é Mindfulness. Então, quando falamos de Mindfulness, de atenção, podemos dizer que a atenção pode ser entendida de duas maneiras aqui em Mindfulness, Que é uma atenção de cuidado, E uma atenção de foco, Então, uma atenção focada e uma atenção de cuidado, De cuidado no sentido de realmente trazer a bondade, a amorosidade, de notar, por exemplo, a respiração, ela tem essa característica, de focar e de cuidado também, focar a atenção, então a mente focada na respiração, a mente que vai se aquietando, E também a respiração com uma intenção de cuidado, no sentido de como o que sentimos e o que pensamos já está aqui na respiração. A respiração já está revelando o que estamos sentindo e o que estamos pensando, Porque acho que vocês já se perceberam que quando estamos com uma ansiedade, uma preocupação, é mais difícil, a gente perceber, mas percebam, ansiedade, raiva, medo, Tudo que vem da parte do sistema nervoso autônomo simpático, Que é o sistema da ameaça, da defesa, Então, da sobrevivência, Então, o ritmo da respiração, ela está mais acelerada e está aqui a nível de peito, Aqui mais para cima. Tanto é que parece a expressão, Ai, meu coração parece que, como é que é? Foi para a garganta ou para a boca,
Parece que meu coração estava aqui na minha boca, de tão ansiosa, alguma coisa assim. Essa é a sensação. É claro que o coração mantém anatomicamente no lugar dele, mas é a sensação, né? O coração saiu pela boca, né? Bom, isso então é de como estamos, né, nos sentindo. Então daí a respiração nos revela isso, né? Por isso que é muito, muito, muito interessante que a gente possa estar consciente da respiração no sentido do foco e do cuidado, né? Foco da atenção, focar a atenção, dar uma pausa, né? Para que a gente possa acalmar a mente, né? Então, se concentrando em algum objeto que eu não preciso procurar fora, né? Muitas vezes, né, podemos procurar sim, encontrar, por exemplo, uma chama da vela, a parede, enfim, ficar concentrada ali. Mas internamente podemos também nos concentrar em algo que já temos aqui na hora, que é a própria respiração e também as sensações do corpo, né? Que o corpo já está aqui e não precisamos procurar em nenhum lugar, não custa nada, tá aqui, né? E a respiração junto, né? Que faz parte do nosso organismo. Então, hoje eu gostaria muito de trazer a atenção mais focada, né? Então, trazer a atenção do foco da respiração para que a gente possa acionar um pouquinho mais o nosso sistema nervoso autônomo parasimpático, que é o sistema da calma, da tranquilidade, né? Então, vamos trazer um pouco mais isso. Já escutei que respiramos por dia de 11.000 a 22.000 respirações por dia, né? 11.000 ciclos de respiração, eu acho que quando estamos num estado um pouquinho mais de calma, dobra isso 22.000 vezes ciclos da respiração por dia, quando estamos no estado mais acelerado. E quando estamos assim, não percebemos que estamos assim, porque estamos no modo automático, né? E aí, o modo consciente é o modo de, tô consciente de que a minha respiração tá mais aqui, tá acelerada, meus pensamentos acelerados, acelera também toda essa parte, né? Quer dizer, a mente acelerada, o pescoço para baixo também sente, né? Que tem todo um sistema que liga o cérebro do corpo, né? Então, não é nem um milagre, é uma lógica, né, do nosso organismo. Então, daí, quando percebemos, né, essa agitação, então, pode ser que vocês percebam mais a respiração aqui a nível de peito. É uma respiração superficial, né, onde nós não temos musculatura suficiente, porque é da natureza nossa, do nosso próprio organismo, que toda a parte de uma musculatura potente, forte, mais espessa da respiração, ela está do diafragma, que está aqui mais ou menos ali na boca do estômago, como um guarda-chuva, né? Aberto, um paraquedas. Então, que separa o peito do abdômen, esse conjunto de musculatura, o diafragma, e também sai dali duas musculaturas muito, muito, muito especiais, fortes para a respiração, que é intra-abdominal, que aqui no abdômen, e intercostal, que fica ali a nível de costas, região lombar, né? E essas duas musculaturas, junto com o diafragma, faz todo um trabalho da respiração natural, que é a respiração mais aqui do abdômen, onde estamos no estado
de calma, de tranquilidade, né? Estado natural, né, do nosso corpo. Enquanto que, se estivermos no sistema da ameaça, né, da defesa, da sobrevivência, né, então, a respiração aqui, que nós temos a musculatura, vários músculos acessórios, né, que ela vai, a partir dali, desses dois músculos principais, elas também vão saindo, vai afinando, sabe? Bem pouquinho aqui, bem fininho. Então, se essa musculatura aqui não aguenta ficar muito tempo, né? Tem gente que fica 24 horas, né? Acionando, assim, nessa ansiedade, então funciona mais aqui, né? Tanto é que se mandam respirar, respira. E as pessoas até erguem os ombros, né? Isso a gente já falou, né? Sobre isso. E daí a respiração se torna mais superficial, então precisa respirar mais vezes. Por isso que o ciclo de 11.000 respirações a 22.000 vai depender muito do nosso estado mental, né? E do hábito mental que já se colocou como um hábito da própria respiração, respirar dessa maneira, né? Porque tudo é um padrão mental que já está no corpo e aí se torna também um hábito corporal, né? Não é só a mental, mas também como que ela já impregnou esses hábitos no nosso corpo. Então daí, que conta desses ciclos todos, né? Todas da respiração por dia, de qual realmente eu estou consciente, né? De qual ciclo? Às vezes passamos 24 horas por dia sem ter consciência de uma respiração, né? E então, que dirá, né, as outras, né? O automático, ele é muito importante, né? Porque não estamos conscientes do tempo todo. Mas estar no automático sem ter nada de consciência, né, nesse sentido, então dificilmente podemos ter uma gestão, por exemplo, né, do nosso corpo, da mente, das nossas emoções, né? Só quando a coisa estourar que nós percebemos. Mas mindfulness não é quando a coisa estourar, né? É toda vez, momento a momento, de como é que está a respiração? Como é que eu estou? Né? Dá uma pausada, né? Pause antes que a gente adoeça, e é verdade, né? Então, quanto que o automático é muito forte, né? E na respiração, isso acontece. E olha o que acontece também, né? Estamos aqui, né? No automático. Peraí, a Luísa falou, agora eu estou consciente da respiração. E o que a mente faz? Controla, né? Então, toda vez que estamos conscientes da respiração, eu já quero controlar a respiração. E tudo bem, tá? Tudo bem, contanto que esteja consciente. O que eu faço para não controlar? Isso vai com o tempo, né? Com o tempo, com as nossas práticas da consciência, da respiração, com pausas e tal. E aí vamos percebendo o quanto a respiração natural, né? A respiração já é sábia. Ela sabe quando inspirar e quando expirar, né? E vamos conhecer isso na nossa própria experiência. Mas a tendência da mente é querer controlar a respiração quando estamos conscientes dela. Aos poucos isso vai também mudando, né? Não tem mindfulness é isso, uma coisa de cada vez. E sempre com uma autocompaixão, né? Trazer um pouco de amor a esse sofrimento de querer que as coisas sejam do jeito como a gente quer que seja naquele momento, né? Uma coisa também interessante é que, eu acho que eu já falei isso, mas é bom repetir, né? Mas é a primeira vez, então vamos usar a mente de principiante, né? Umas atitudes aí de mindfulness, né? Umas qualidades, essa mente de principiante, de como estamos escutando aí pela primeira vez.
com relação a própria... o número de respirações, né? Quem é da área da saúde, principalmente aí da enfermagem, sabe que eu, né, formada há 40 e tantos anos atrás, naquela época, a professora pedia para que a gente escutasse, né, o batimento cardíaco, o pulso, né, sentisse o pulso e contasse o número de respirações, né? E hoje já está tudo na maquininha, né? Mas nós tínhamos que contar, né, a respiração, mas sem que o paciente percebesse que estávamos contando, senão ele modificaria a sua respiração, né? E daí, naquela época, era mais ou menos de 12 a 16 respirações por minuto, né? E hoje nós estamos com de 16 a 22 respirações por minuto. Então, o que aconteceu com as pessoas, né? De como nós estamos lidando com o nosso dia a dia, né? Com mais estresse, mais ansiedade, mais preocupações, mais pensamentos do futuro, né? Então, isso pode ser que esteja aumentando o número de respirações. Então, quanto menos respirações, menos que eu digo assim, a respiração mais profunda e lenta é uma respiração que nós vamos sentir mais aqui na região do abdômen, que eu falei da musculatura aí para vocês, né? E também nas costas. Então, hoje nós podemos treinar um pouco mais a respiração, de perceber a respiração nas costas. E como o ritmo da respiração nas costas vai massageando a coluna vertebral, né? E como o movimento da respiração no abdômen também vai estimulando, fazendo umas massagens nas vísceras, nos órgãos, né? Do nosso organismo. Então, aqui na região do lombar encontra-se também os rins, né? E é importante, né, que protejamos os rins. Então, sentir uma massagem aqui na região lombar, né, com ritmo no movimento da respiração. Parece que os nossos olhos aqui, né, veem só o peito e o abdômen. É como o movimento da respiração acontecesse só aqui na frente. Mas acontece aqui nas costas por conta também, além do diafragma, mas também dessa musculatura poderosa que é a intercostal. E quanto mais prestarmos a atenção no movimento da respiração, sentirmos esse movimento nas costas, vamos estimulando o sistema da calma, o parasimpático, né? Então, se prestarmos a atenção no movimento da respiração nas costas, principalmente na região lombar, vocês vão percebendo uma respiração um pouco mais profunda e lenta e o eco da respiração aí na região do abdômen, também mais profunda e lenta, sem necessidade de controlar. A nossa missão aqui, né, é sempre notar, perceber, sentir. E não precisamos de esforço para isso, nem esforço para respirar, né? Somente observar, deixar que isso vá fluindo e vá acontecendo. Então vamos focar nossa atenção na respiração hoje. Então, se estivermos sentadas, seria melhor, sentados ou sentadas, para sentir mais a região das costas. Pode até, se tiver com dor nas costas, se tiver problema na coluna, se precisar fazer deitado também, tudo bem, né? Se precisar deitar de lado, aí pode ser que sinta mais as costas. E meditar de lado pode, claro, sim. Do jeito como estiver mais
aliviar qualquer tipo de sofrimento no corpo, não tem problema da postura. Mas se pudermos fazer sentadas, sentar em cima dos isquios, ossinhos do bumbum, dando uma balançadinha do lado, da frente, para trás, encontrando o seu eixo. Se tiver, mesmo sentadas desconfortáveis, que necessitam de uma almofada, algum apoio atrás, tudo bem. Mas se não, manter a coluna ereta, sem forçar nada, deixando que vá acomodando, vértebra sobre vértebra, deixando que a curvatura da coluna possa ir se acomodando naturalmente. Agora os ombros um pouquinho mais para trás e para baixo, à medida que você possa. E a curvatura da cervical, vamos primeiro alinhar um pouco mais a cervical que fica aqui atrás do pescoço, como se estivesse saindo do topo da nossa cabeça, uma linha em direção ao teto, puxando a nossa cabeça, a coluna. E depois, aos pouquinhos, depois que alinhar, o queixo um pouquinho para baixo, só um pouquinho, fazendo uma leve curvatura aqui na região atrás do pescoço. Acomodando também. Veja-se com essa postura, sem ser rígida. Você pode sentir que o fluxo da respiração ela vai acontecendo. Pode ser que tenha alguma de vocês, tenha dificuldade de respirar pelas narinas. Tudo bem, pode ser pela boca. Ou pode ser também que tenha alguém que tenha alguma dificuldade com a respiração. E então, escolha alguma outra parte, talvez a barriga, o peito, somente notando o movimento da respiração, sem precisar fazer nada, ou direcionar também para as mãos, somente para poder estar mais tranquila na própria meditação agora, sem precisar estimular nada. Vamos agora, aos poucos, iniciando a nossa prática, ao som do sino, iniciando pelo corpo e depois pela respiração. Quem não tiver condições de continuar, fique tranquila, fazendo aquilo que for melhor para você, focar a atenção. Pouco a pouco, deixando-se assentar nessa postura, deixando que a força da gravidade possa ir atuando para que
o seu corpo possa ir se entregando pouco a pouco à superfície. Sentindo talvez e se permitindo que a musculatura do corpo possa ir se soltando aos poucos. E vamos focando a atenção na respiração. Somente a respiração natural, sem precisar forçar nada, consertar nada, notando a nossa mente já querendo analisar, avaliar, julgar. Não precisamos disso agora. Somente sentir a respiração, o movimento da respiração. Caso tenha alguém que tenha alguma dificuldade com a respiração, somente focando a atenção em alguma parte do corpo, pode ser as mãos, uma das mãos, e continuando a sua prática de atenção, de focar a atenção. Enquanto eu vou guiando a prática da respiração. Simplesmente deixando que a respiração vá fluindo e notando o movimento da respiração em várias partes do corpo, onde você sente a respiração. Às vezes a mente pergunta onde devemos sentir. Vamos deixando a mente e notar realmente onde está o movimento da respiração que você percebe, que você nota, que você sente nesse momento. E não há certo nem errado. Simplesmente é o que é. Aceitando o que está aí nesse momento. Com abertura para a sua própria experiência. E curiosidade gentil. Explorando as partes onde você sente, percebe a respiração, o movimento da respiração. Começando pelas narinas, o foco nas narinas ou pela boca, a entrada e a saída do ar do corpo. Veja se a mente quer controlar alguma coisa, simplesmente deixando, notando a mente com interesse. Que interessante. Voltar para desfrutar a entrada e a saída do ar pelas narinas. O ar que está aí dentro das fossas nasais ou nas fossas nasais, sendo tocadas pela inspiração e expiração. Simplesmente sentindo. Agora, talvez o fluxo do ar passar pela garganta,
Se não sentir, está tudo bem. E agora, focando a sua atenção consciente e amável no movimento da respiração no peito, veja o que você sente. Talvez a mente queira pensar na respiração. Pensar é diferente de sentir. Somente sentindo a respiração como ela está aí no peito, notando a respiração no peito, sentindo, permanecendo um pouco mais nesse movimento, sem precisar controlar nada agora. Simplesmente deixando que a respiração seja ela mesma. E agora, aos poucos, descansando toda a sua consciência amável agora, focada no abdômen, subindo e descendo com o movimento da respiração. Sentindo o ritmo da respiração aí em você. Como há ondas no mar calmo. Uma dança suave dentro de você e externamente também notando, acompanhando somente o ritmo da respiração. E agora, toda a sua atenção dos lados, talvez possa afastar um pouquinho os braços do tronco, do corpo, para que a respiração possa estar aí no movimento livre de expandir e retrair. Retrair é voltar ao estado natural, expandindo e retraindo sem esforço, somente acompanhando a respiração. Agora, veja se você pode sentir um movimento bem sutil, bem pequeno, quase não percebendo aí atrás nas costas, sem forçar, somente notando algum movimento aí nas costas. Como se a consciência fosse você aí deitada nas suas costas. Leve, serena, calma e tranquila. Percebendo as suas costas, sem precisar fazer nada com a respiração. Se achar interessante colocar as palmas das mãos na região lombar, descansando no ritmo da respiração, aí na região lombar, sentindo talvez esse movimento. Pode ser que sinta uma respiração um pouco mais profunda e lenta, aquecendo essa parte da lombar, dos rins, protegendo. Talvez sentindo o calor das mãos aí
na lombar e sentindo a respiração, o movimento da respiração. O que você sente, o que você percebe. Podemos descansar as mãos. E agora sentindo o efeito da respiração no seu corpo inteiro. Sentindo a inspiração mais profunda e a expiração mais lenta. Somente seguindo, sem precisar mudar nada agora. Somente deixando que na expiração todo o seu corpo possa ir se soltando aos poucos. E agora, aos poucos, deixando que o corpo descanse, a mente se aquiete aos pouquinhos. E vamos terminando a nossa prática, escutando o som. Pouco a pouco podemos nos mover, fazendo o movimento que o corpo necessitar. E muita gratidão por estarmos aqui. Quando sentir que está pronta para as atividades, abrindo os olhos e a consciência durante o dia de como está a respiração, amiga e companheira.